Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma aula de vinho em formato de podcast. Eu sou o professor Marcelo Vargas, nós vamos rodar a vinheta e já vamos para o conteúdo. Então sejam muitíssimos bem-vindos a uma aula muito especial. Hoje estamos entendendo a região que provavelmente, ou uma das teorias muito fortes, é a região aonde surgiu a Nebbiolo. E não à toa que é a região aonde os vinhos são vinhos tintos de Nebbiolo. É uma região porque ali a gente hoje tem 3 denominações, todas elas chamadas Valtellina, fazendo vinhos diferentes, porque a região se chama Valtellina. Envolve várias comunas, né? Várias comune, né? Ou seja, várias comunas, várias cidades italianas, e é uma das regiões mais lindas de vinho que existe, que é lindíssima geograficamente, mas é muito difícil de produzir vinho lá. É uma viticultura heróica, muito difícil. Por quê? Porque se vocês olharem esse mapa aqui da Itália, lindão, ó, que é o mapa de relevo da Itália, Valtellina tá aqui, ó, bem no norte, né? Se eu apertar minha mão aqui, ó, por cima, ó, Valtellina tá aqui, ó. Vocês estão vendo que aqui no norte da Itália é completamente marronzinho, e quanto mais marronzinho, maior a altitude. Se vocês olharem aqui, ó, todo o norte da Itália é cadeias montanhosas, e Valtellina, turminha querida, salve, salve. Valtellina está literalmente dentro dos Alpes suíços. Suíça, tá, mas ela não é italiana? É Itália. Mas não esqueçamos que os Alpes, boa parte deles também estão do lado da Itália. Então, né, os Alpes estão ali. E Valtellina é literalmente dentro dos Alpes, aqui bem no norte da Itália, com altitudes aí, os vinhedos vão a 800, quase 900 metros de altitude, os Alpes seguem, né? Mas essa área consegue ainda amadurecer Nebbiolo. Mas vocês vão ver que só consegue amadurecer Nebbiolo aqui, porque aqui é um lugar muito especial, que consegue reunir uma série de fatores únicos para que consiga amadurecer Nebbiolo de forma adequada. Ou seja, não é fácil amadurecer Nebbiolo aqui. Aliás, só consegue amadurecer, não é fácil amadurecer Nebbiolo em lugar nenhum, né? Por isso que poucos lugares no mundo tem Nebbiolo. Agora, só consegue amadurecer Nebbiolo aqui por uma série de fatores que a natureza permitiu que essa área fosse muito especial. Inclusive, como falei para vocês, há uma teoria de que a Nebbiolo nasceu nessa região. Nós estamos falando aqui bem no norte, e não vamos esquecer que se a gente vier um pouquinho mais aqui para o oeste, a gente tem a região do Piemonte como um todo, né? Região do Piemonte, que tem aí os Nebbiolos talvez mais famosos, talvez não, os mais famosos do mundo estão aqui em áreas muito conhecidas, né? Denominações muito conhecidas, como Barolo, Barbaresco, até um pouco mais para o norte, como Ghemme, Gattinara, principalmente, enfim, né? Então a Nebbiolo ela é aqui do noroeste da Itália. Ok? Tá, mas vamos pro conteúdo como um todo, porque vamos entender quais são esses fatores e por que os vinhos são assim, e por que que são, o prof tá falando enlouquecidamente que são alguns dos melhores vinhos do mundo. Simples assim, alguns dos melhores vinhos de Nebbiolo, porque Nebbiolo é uma das principais uvas do mundo, uma das principais, vamos lá, vamos explicar. É uma das uvas que faz os vinhos mais incríveis do mundo, na minha opinião. Impressionante, é uma das minhas uvas preferidas. Se você me perguntar, escolhe uma uva, uma única uva, eu vou ficar pensando algum tempo sobre se eu vou escolher Pinot Noir ou se eu vou escolher Nebbiolo. E há uma chance muito grande de eu ainda escolher Nebbiolo. Mas Nebbiolo não é uma uva fácil, ela não faz vinhos macios, né? Precisa de tempo, ou precisa de grandes produtores, ou precisa de locais muito especiais. Primeiro, para ela amadurecer. E Valtellina é a região que não é exclusivamente, mas é de grande destaque para Nebbiolo, porque as denominações de Valtellina exigem no mínimo 90% de Nebbiolo na composição dos seus vinhos. 10% pode envolver algumas outras castas, mas 90% no mínimo tem que ser Nebbiolo.
E já começando, a gente avançando um pouquinho, eu preciso explicar a região, ou começar a explicar a região para vocês, dividindo em alguns pontos. E eu quero também falar um pouquinho, aproveitando que a gente viu já em alguns conteúdos. Aqui, se vocês olharem o fundo, estão vendo esse fundo aqui atrás das garrafas? Isso aqui é dentro da cantina da vinícola da Arpep. E se vocês olharem aqui, o que é aqui no fundo? Aqui no fundo, gente, é rocha. E o que é essa rocha? Nada mais, nada menos do que os Alpes. Porque a cantina da Arpep, ela é dentro, a vinícola da Arpep, ela é dentro da montanha, ela foi escavada na montanha. Por isso que vocês estão vendo a parede do fundo é rocha. É rocha da montanha, é rocha dos Alpes. E eu deixei essa foto também para vocês verem. Aqui foi a degustação que eu fiz lá com eles na Arpep. E né, é muito legal poder provar lado a lado diferentes vinhos, de diferentes vinhedos de Valtellina, inclusive os crus, né, os famosos crus de Valtellina, né, Grumelo, Sacella, Inferno. E aqui o vinho, né, que eu vou degustar com vocês, só que aqui já esse vinho eu provei lá com eles a safra de 2018, vou provar com vocês aqui a safra 1999, quero botar aqui para vocês verem, né. Vou provar com vocês a safra 1999 desse vinho chamado Petit Rosso. Aliás, alguém estava falando do rótulo, né? E eu também acho lindíssimo. Deixa eu poder trazer a apresentação de novo. Eu também acho lindíssimo esse rótulo. E esse rótulo, se vocês olharem com atenção, Petit Rosso, na verdade, é uma tradução literal, assim, seria o pequeno vermelho, né? O pequeno avermelhado. É em homenagem a um passarinho muito típico da região. Se vocês olharem o rótulo, é um desenho estilizado de um passarinho. E esse passarinho com peito vermelho, né? Que é o Petit Rosso. Né? Que é o nome desse passarinho lá, dessa região de Valtellina, que é uma região alpina, né? Tá falando dos Alpes. E então o desenho do rótulo é exatamente em homenagem a esse passarinho. E é muito característico lá em Valtellina esse apego ao que é local. Esse apego do que é deles. E assim, o que é legal, porque, claro, falar de Itália, a Itália de modo geral é um país bairrista, é um país que é apegado às tradições, ao que é local, né? Isso, ok. Mas aqui tem uma peculiaridade, não no rótulo, mas em Valtellina como um todo. É que Valtellina, inclusive, já pertenceu em séculos passados, e até não muito tempo atrás, Valtellina pertencia à Suíça. E Valtellina, de modo geral, ela tem o ar suíço. Ela lembra muito a Suíça porque ela podia ser da Suíça. Ela é praticamente da Suíça, né? Só, né, por uma questão geográfica lá, de guerras com o passar do tempo, tomaram-se a decisão de que Valtellina pertenceria à Itália. Mas eles estão ali a 20 quilômetros, 30 quilômetros da Suíça, oficialmente. Só contornar um pouquinho a montanha, né? Tem passagens ali. E então a região é uma região que tem muito dessas diferenças geográficas alpinas. Então, áreas um pouquinho mais baixas, áreas um pouquinho mais altas, relevos, inclinações diferentes. Então, provar os vinhos de diferentes vinhedos, principalmente diferentes crus, de uma mesma safra, é muito legal porque a gente consegue entender essas diferenças que eu vou contar para vocês daqui a pouquinho. Mas antes da gente chegar nisso, vamos lembrar desse solo aqui atrás, dessas rochas graníticas aqui atrás, porque fazer vinho, cultivar a videira e uva aqui nessa região é coisa para maluco. E vocês vão ver isso daqui a pouco. É para maluco, gente. Sério. Pois bem, a gente já falou, e aí a gente vai entrar, né, daqui a pouco nessa questão dessas áreas específicas. Mas a gente já falou em alguns encontros passados sobre essa tendência que a gente tem nos vinhos italianos, ou seja, o que está acontecendo agora, esse destaque dos vinhos italianos, e eu cito muito isso nas aulas, principalmente nas aulas de Itália, né, citadas, direcionadas para a Itália, que a gente está vivendo um momento muito interessante do vinho italiano, que é uma oportunidade muito maior de destaque para as coisas menores, para os pequenos produtores, para as pequenas regiões, para as pequenas denominações, para as uvas diferentes, para...
Então a gente está vivendo um momento que está valorizando isso. Um momento que mista, né, entre aquele conceito dos modernistas e dos tradicionalistas. E é muito legal essa ideia de modernidade, entre aspas, para o vinho italiano. Eles mantêm, claro, muito da sua cultura, da sua tradição, mas vou chamar de modernidade versus o que a gente está vivendo, ou seja, o contexto atual, que permite que a gente prove coisas diferentes que antes era muito difícil. Que antes era muito complicado da gente conseguir ter acesso. Então a gente tomava e conhecia praticamente o que as grandes revistas, publicações, tudo mais nos permitiam. E Valtellina sempre foi uma região muito pequena, uma região 800 hectares, gente, 800 hectares, as 3 denominações, isso aqui é toda a área de vinhedo de Valtellina são 800 hectares. É muito pouco. É muito pouco para uma denominação, para olhar para 3 denominações. Mas esse momento favorece eles no sentido de valorização e das pessoas buscarem informação, das pessoas tomarem Valtellina. Não à toa que eu estava lá 2 meses atrás estudando a região. Né? Eu sempre fui apaixonado, sempre gostei muito dos vinhos de Valtellina. E poder voltar a Valtellina é uma coisa impressionante, assim, porque o quanto eles estão mudando. E se aqui para vocês só começarem a entender o que eu estou falando. Isso aqui, vocês estão vendo, são os vinhedos de Valtellina. Olha o que é isso aqui. Olha o que vocês estão vendo. Aqui, gente, eu estava na metade da subida desse vinhedo aqui. Aqui é um cru chamado Grumello. Inclusive aqui é o castelo, ó, né? O castelinho que tem lá em cima no alto e desse vinhedo. E chama inclusive, né, Castelo de Grumello. E é impressionante, olhem isso. Olhem isso. Olhem o que é isso aqui. É montanha acima, literalmente. Onde eles fazem pequenos patamares, literalmente pequenos patamares, de pedras graníticas que foram, né? Com o passar do tempo eles vão tirando isso da montanha, empilhando essas pedras, formando pequenos patamares para fazer pequenas linhas de vinhedo. Pequenas linhas, ó, de vinhedo. Você consegue ver, né? As filas aqui, mal a gente consegue ver nessas filas. Então aqui dá para ver um pouquinho melhor. Então, vocês imaginem a mão de obra que é necessário aqui. A vindima aqui não tem jeito, a vindima aqui ela é totalmente manual. Eles inventaram, né, uns cestinhos mais modernos para carregar nas costas, um pouco mais finos e compridinhos, assim, para eles conseguirem lidar, né, com o manuseio do cesto e no vinhedo, porque muitas áreas que eles têm que estar de rapel, né, literalmente segurando com um cabo para que eles não caiam literalmente montanha abaixo, né? E é assim. E aí vocês estão vendo aqui, né, algumas vegetações aqui que são fundamentais, essas vegetações, para conseguir manter a estrutura, né, dar um pouco mais de firmeza e não ter aqui um deslizamento montanha abaixo. E eles trabalhando, né, com a Nebbiolo. Olha que coisa mais linda, né? Olha o que é esse vinhedo. Só que, claro, quem olha de fora é lindíssimo. Esses vinhedos aqui são, inclusive, os vinhedos da Arpep, né? Ficam acima da vinícola. Lembra que eu falei que a vinícola é dentro da montanha? Então, esses vinhedos são em cima da vinícola, literalmente. Literalmente. Tá? Já vou mostrar para vocês um pouquinho melhor, para vocês conseguirem entender isso. Só que, então, tudo aqui é muito difícil, né? Não tem vindima mecanizada, não tem manutenção de vinhedo mecanizado, não tem, é tudo na perna, né? Tudo no braço, é tudo literalmente no esforço físico. E só para vocês entenderem isso aqui, eu vou estender essa foto para vocês entenderem o que é Valtellina. Valtellina é isso aqui. É um grande vale entre os Alpes. Vocês estão vendo aqui os Alpes, né? Ó. Aqui, claro, essa foto aqui no verão, né? Não tem neve. Aqui foi um lugar muito frio. E no meio do vale, no meio dos Alpes, esse vale, porque passa um rio aqui, chamado Rio Ada. E aqui, pelo abastecimento da água, foram se formando algumas comunidades, algumas cidades, entre elas 2 das cidades principais que a gente vai ter aqui, que é a cidade de Sondrio, que é uma cidade um pouquinho maior, e a cidade de Montanha em Valtellina, que fica do lado.
E essas cidades pequenas vão concentrando as vinícolas, tá? Não tem muitas vinícolas aqui, tá? Estão falando aí de umas 2 dezenas de vinícolas no total aí, de todos os produtores aqui da região de Valtellina. E Valtellina, o que que acontece? Só para vocês entenderem essa foto, para cá, a gente está falando do norte. Para cá, a gente está falando do sul. Então, os vinhedos de Valtellina, eles estão literalmente nas encostas que estão no norte, viradas para o sul. Para quê? Para receber o sol em maior quantidade e maior abundância. Então, é fundamental exposição solar dos vinhedos. Nebbiolo, a gente vai ver, a gente vai relembrar daqui a pouco que Nebbiolo é uma uva tardia. É uma uva de ciclo, de ciclo um pouco maior. E ela é colhida mais tarde. Então, é um ciclo intermediário para tardio. Então, ela precisa de um pouco mais de sol. E essa é uma das grandes vantagens de Valtellina. Essas cadeias de montanha, de modo geral, dos Alpes, protegem um pouco mais a região da entrada de nebulosidade e de chuva. Então, a gente tem em Valtellina, por ano, olha, mais de 2.000 horas de sol tranquilamente. Ou seja, a gente tem abundância de sol aqui. E o verão aqui tem uma continentalidade um pouco maior, por mais que a gente tenha aqui uma influência mediterrânea ainda, mas a gente tem uma quantidade extra de sol aqui no verão, aqui fica bem quente, muito ensolarado. Não à toa que tem um dos crus de Valtellina que o nome do vinhedo é Inferno. Não é à toa, né, que se chama Inferno. Porque aqui no verão é muito quente. E no inverno é muito frio, né? Nós estamos nos Alpes. Mas olha que coisa linda isso aqui, gente. Olha aqui uma cidade no meio dos Alpes, no meio de um vale lindo e vinhedos, literalmente, montanhas acima. E é claro que até tem alguma coisa de vinhedo desse lado, mas que está literalmente sem receber o sol direto que está passando lá no sul. Como o sol está para cá, quem está recebendo o sol direto são esses vinhedos aqui. Os vinhedos que estão em exposição norte. Não é? Olha que lindo. Né? Olha que coisa mais linda. Olha que coisa mais linda, né? Então esse é um ponto. Aliás, 2 pontos a gente já viu, né? Vinhedos em exposição norte. Desculpa, vinhedos em exposição sul. Eles estão no norte olhando para o sul, né? Exposição sul porque o sol está no sul, então os vinhedos aqui eles estão olhando para o sul, estão recebendo mais sol. Lembrando então aqui, nós estamos no hemisfério norte, né? Então a linha do Equador, onde passa o sol, é lá para o sul. Então os vinhedos que estão aqui e olhando para o sul, estão recebendo mais sol. Então, um dos segredos de Valtellina, vinhedos com exposição sul. Depois, cadeias de montanha que protegem um pouco a região. Protege da chuva, e principalmente da nebulosidade, ou seja, expõe mais ao sol. A gente está falando dos Alpes. Dentro dos Alpes, a gente tem correntes de vento que descem dos Alpes, correntes de vento um pouco mais frias, mas aqui a gente está bem pertinho de um lago lindíssimo, que é um dos mais lindos do mundo, inclusive, que é o Lago de Como. Aliás, para se chegar a Valtellina, de modo geral, Milão, a gente está uns 100 quilômetros mais ou menos aqui de Valtellina, então normalmente você vai sair de Milão, e você vai ter que passar um sofrimento na sua vida de ver lugares simplesmente lindíssimos, que é o Lago de Como. Você vai contornar literalmente todo o Lago de Como para chegar a Valtellina. E você vai simplesmente querer parar a todo momento para fazer foto e se apaixonar, porque o lugar é simplesmente lindo. Contornar o Lago de Como. E no Lago de Como, que eu já vou mostrar para vocês, ele é um lago que ele fica um pouquinho mais quente, porque ele absorve calor. E ele irradia aqui alguns ventos um pouco mais quentes para a região, que dão uma moderada na temperatura, inclusive, né, versus o vento frio. Então não fica com tanta diferença de temperatura. Tu tem amplitude térmica, mas não é aquela amplitude térmica tão agressiva de tipo 20, 30 graus. Tu vai ter uma amplitude térmica de, claro, noites mais frias, mas ainda moderados por esse vento quente, essa brisa quente que vem do Lago de Como.
Então não fica tão frio à noite, e isso é fundamental. A gente precisa ter amplitude térmica, mas aqui, como a Nebbiolo ela é mais tardia, essa amplitude térmica não pode ser tão grande. À noite, a videira desacelera, mas rapidamente pela manhã, quando começa a entrar o sol, ela rapidamente acelera o seu ciclo para conseguir amadurecer bem a Nebbiolo, que é uma uva muito difícil. E essa região, inclusive, é uma região que já foi citada, nada mais, nada menos, por um carinha que inventou umas coisas legais aí, né? Que diziam que era um carinha, digamos que, né? Um carinha que teve alguns acréscimos aí para nossa sociedade e cultura, chamado Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci, lá no fim, né? Lá em final de 1400, ele cita um vale cercado de montanhas altas, dificílimas, mas que produzem vinhos poderosos e incríveis. Ou seja, Leonardo da Vinci cita numa das suas principais obras essa região chamada Valtellina lá no final de 1400. Então, a gente já tem vinhos aqui há muitos e muitos anos. Claro, aqui a gente tem uma influência romana muito forte do Império Romano. Então, 1400 citar, a gente já tinha vinho aqui literalmente há milênios, né? Vamos chamar assim, ó. Pelo menos a gente está falando desde antes da Era de Cristo. Então, nós estamos falando aqui séculos 2, 3 antes de Cristo. A gente já tinha a videira aqui muito bem constituída. Ela já deve existir há muito mais tempo aqui, mas ela já tinha ali na época do Império Romano uma difusão aqui muito grande. Então, Da Vinci citar isso lá em 1400, 1500 é tranquilo, né? É tranquilo, bem tranquilo. Pois então, quais são os principais vinhos de Nebbiolo em Valtellina? Nebbiolo é a uva de Valtellina. Vai fazer principalmente vinhos tintos, principalmente por quê? Porque as três denominações de Valtellina são para vinhos tintos com Nebbiolo. Vinhos tintos mais leves, mas principalmente vinhos tintos de médio corpo. E também alguns vinhos tintos mais encorpados. A gente tem visto esses vinhos tintos mais leves, porque essa é uma tendência que está acontecendo no mundo. É Nebbiolo, né, gente? Nebbiolo tende a fazer vinhos mais potentes, mais concentrados, mais intensos. E é comum os vinhos, principalmente Barolo e Barbaresco, Nebbiolos mais potentes, mais concentrados, mas muito mais duros. Grande diferencial de Valtellina. Os vinhos são de Nebbiolo, tem corpo, tem tanino marcado, mas tem uma acidez maior e uma quantidade, uma amplitude maior de aromas e de sabores. De modo geral, os vinhos de Valtellina eles são mais amplos em aromas e sabores. E esse é um dos grandes diferenciais de Valtellina. E aqui, só para vocês verem um pouquinho, que eu trouxe para destacar para vocês, essa foi uma degustação que eu fiz num produtor, bem na cidade de Sondrio, no centro histórico de Sondrio, né, que é a principal cidade aqui da região de Valtellina. É onde ainda provavelmente você vai ficar hospedado, é onde você vai descer se for de trem, enfim, a cidade um pouquinho mais de estrutura. E essa vinícola aqui é muito legal, chamada Alberto Marsetti. É uma vinícola também, ela não é tão antiga, mas ela está no centro histórico de Sondrio, que é muito, muito antigo. Os vinhedos são antigos também. E eles eram produtores de uva e vendiam suas uvas, e aí desde o começo de 1900 eles começaram a fazer seus vinhos. E trouxe para salientar para vocês, a gente vai ver, né, aqui duas das denominações de Valtellina, aqui o Rosso de Valtellina, que é a DOC, e Valtellina Superiore, que é a DOC G, né? Aqui um cru chamado Grumello. Mas o que eu trouxe aqui para vocês é esses dois vinhos aqui, só para destacar, que são vinhos, inclusive eles são classificados como IGTs, porque eles não estão dentro das regras do disciplinário de Valtellina, ou seja, não entram nas regras da denominação, mas são dois vinhos feitos com Nebbiolo, só que vinificados. Um vinificado em branco, esse primeiro aqui em rosé, e esse aqui vinificado em branco. Ou seja, a Nebbiolo que poderia ser classificada dentro de Valtellina, eles pegam uma parte ainda fazendo um vinho rosé e fazendo um vinho branco. Lembra que eu falei para vocês a questão de novidades, né, que o mercado está mudando e tudo mais? Isso é uma super novidade, né, gente? Imagina pegar uvas, Nebbiolo, que é uma uva difícil, tardia, e fazer vinhos brancos e fazer vinhos rosés. Claro que a quantidade é pequena, o maior destaque ainda são os vinhos tintos, que são os vinhos das denominações, mas é legal da gente pensar que eles estão fazendo coisas diferentes e estão se destacando por coisas distintas, e isso é incrível,
né? Isso é incrível. Esse é um produtor que não chega no Brasil, é um produtor bem tradicionalista, assim, né? A cantina dele é embaixo da casa dele, é um porãozão, assim, né? É muito legal. E bem diferente de Arpep, por exemplo, né? Mas é um produtor muito legal, eu gostei da pegada dele. Vinhos um pouco mais rústicos, assim, vinhos um pouco mais, mas muito autêntico da ideia deles, assim, né? Que é a cantina da Alberto Marsetti. Legal, foi uma experiência muito legal, principalmente ver esse caminho, né? Eles fazendo coisas um pouquinho diferentes também, mesmo. E aí tem que classificar como IGT, porque não tá na regra de denominação, né? Então não acaba não entrando como classificação de DOC. Tá, mas vamos começar a organizar as informações de terroir, né? As informações da denominação como um todo e tudo mais. Primeiro ponto, extremamente importante. Aonde está a Valtelina? E Valtelina está aqui, onde eu marquei no mapinha para vocês. Olha aqui, ó, bem na fronteira com a Suíça, lá no extremo norte da Itália. Olha que legal. Lá no extremo norte da Itália. E a região, ela vai literalmente aqui de leste a oeste. Olha que legal, né? Então a gente até poderia dizer que ela vai de leste a oeste, porque o Rio Ada, ele cruza, e aqui exatamente vocês estão vendo mais escuro, o Rio Ada cruza os Alpes e vem desaguar aqui no Lago de Como. Então olha o que eu estava falando para vocês aqui da região de Valtelina, ó. Vou dar uma limpada aqui para ficar mais fácil, peraí. Olha só que legal. Milão tá aqui. Aonde tá? Bom, primeiro, pertence à região da Lombardia, que é mais ou menos isso aqui, ó. Meio tosco o desenho, mas tá, dá mais ou menos para ver, tá? Na verdade passa aqui, né? Aqui no meio do Lago de Garda. Aqui é a Lombardia, cuja capital é Milão. Na Lombardia não são as denominações de vinhos mais famosas do mundo, mas duas aqui são muito destacadas, né? Valtellina e Franciacorta, né? Franciacorta tá aqui, né? E Valtellina aqui no norte. Então, lá na fronteira, literalmente no meio dos Alpes, a gente tem Valtellina. E se vocês olharem aqui, até vou dar uma ampliada aqui para vocês verem, ó. Aqui, ó. Percebam aqui que legal, né? A gente tem aqui Milão, tá mais ou menos a 100 quilômetros, cadeias de montanha, tanto que para chegar em Valtellina você tem que ir contornando aqui o Lago de Como e entrar na região aqui pelo oeste, porque aqui é cadeia de montanha, né? Então consegue ir reto de Milão a Valtellina. Então, literalmente no meio dos Alpes, né? Que já é tudo Alpes, ó. Tá vendo a marcação dos Alpes? Já são todos Alpes aqui. Pois bem, então essa região ela vai praticamente aqui do Lago de Como, entrando lá, né? Alpes literalmente acima. Aqui é a Suíça que eu falei para vocês, ó. 30 quilômetros você já tá na Suíça, né? Pois bem, aqui eu falei para vocês, o Lago de Como, ele aquece um pouco mais e ele libera um pouco de ar quente que entra aqui na região, né? Entra aqui nessa área. Do outro lado, lá pelo leste, vem o ar frio dos Alpes e entra na região também, porque é um grande cadeia, são cadeias montanhas, então forma esse grande vale aqui dentro. Então já dá pra gente pensar, né, que é uma região mais fria e é uma região montanhosa. Então aqui, para ficar mais claro para vocês, ó, mais nítido, a região da Lombardia e aqui a região de Valtellina. E vocês estão vendo aqui marcado a região do Piemonte, que é a região mais famosa para Nebbiolo. A gente vai ter Nebbiolo aqui em várias áreas do Piemonte. A gente vai ter tanto aqui em Ghemme, Gattinara, lá na fronteira, na divisa com o Vale d'Aosta, em Carema. A gente vai ter aqui no sul, né, em Roero, na região de Alba. Aqui em Alba a gente vai ter Barolo, vai ter Barbaresco, né, vai ter Nebbiolo Lang como um todo. E a teoria mais aceita, o que se sabe, né, que é a certeza que se tem, é que a Nebbiolo, ela nasce, ela tem a sua origem aqui, entre a Lombardia e o Piemonte. E uma das teorias é que ela nasce aqui na Lombardia, provavelmente em Valtellina, tá? Ok, não está comprovado ainda, mas é uma das teorias bem aceitas. E para se entender bem sobre a região, o que ela é, o que ela representa, só indo lá. Né? Uma região que, pô, tem pouco destaque. Para vocês terem ideia, no Atlas Mundial do Vinho da Jancis Robinson, na edição, 8ª edição, que é a edição mais atual do Atlas, vocês acreditam que a Jancis Robinson ela cita um parágrafo sobre Valtellina? Um parágrafo sobre Valtellina. Né? Para ver o quanto Valtellina é uma região pequena e não tão valorizada. E eles mesmos sabem disso, assim, eles têm consciência disso. Mas faz vinhos simplesmente espetaculares. Né?
E, bom, se vocês olharem o vinhedo, eu tive lá em 2022, né? Essa pesquisa de campo. Isso aqui são os vinhedos de Valtelina que vocês estão vendo atrás de mim, né? Olha que só pra vocês terem noção, literalmente subindo montanha acima. E aqui, né, mais ou menos na metade do vinhedo, aqui os vinhedos da Arpep, em cima da Arpep, né? Tirei essa foto pra vocês verem que a vinícola fica aqui embaixo. Mas olhem aqui, ó. Olha aqui os cachos da Nebbiolo. O que acontece aqui com esses fenômenos que a gente falou? A Nebbiolo aqui, ela tem um ciclo um pouco mais longo. Ela tem um ciclo um pouco mais longo. Por causa dessa amplitude térmica, por causa dessa boa insolação, mas por causa da amplitude térmica, e por ser uma região com temperatura média um pouco mais baixa, de modo geral, se comparado com as regiões mais para o sul da Itália, faz com que o ciclo da Nebbiolo seja estendido. Então a Nebbiolo, ela demora um pouco mais para ser colhida. Então a Nebbiolo vai ser colhida aqui, gente, para vocês terem ideia. Olha, a vindima na Itália, ela começa em agosto, em algumas regiões. Então, agosto é, em muitas regiões, já a época de vindima. Às vezes, um pouco antes, agora com o aquecimento global está antecipando um pouco. Valtelina, gente, que é no extremo norte, vai colher Nebbiolo em outubro. Aqui essa foto eu tirei, era... recordo o dia, mas eu acho que era lá pelo dia próximo, o dia 10 de outubro. E a vindima não tinha começado ainda. E isso que está mais quente, né? Aquecimento global chegando, eles estão antecipando um pouco. Ou seja, ela vai ser colhida, Nebbiolo em Valtelina, muito mais tardiamente. Exatamente por ser a região que ela acaba tendo uma temperatura média um pouquinho menor, mas tem bastante insolação. E aí o que acontece? Esse ciclo um pouco maior da videira faz com que a Nebbiolo vá amadurecendo um pouco mais lentamente e vá, primeiro, amadurecendo muito melhor os seus taninos e vá desenvolvendo muito melhor a sua parte de aromas e de sabores. Então, o que acontece com os vinhos de Valtelina, de modo geral? São vinhos de Nebbiolo com um pouco mais de sabor, um pouco mais de complexidade e profundidade de sabor. Ainda são vinhos encorpados, com acidez alta, mas com tanino um pouco menos marcado. É Nebbiolo e o tanino é marcado, mas faz o tanino um pouco menos marcado. Tanto que, de modo geral, dá para classificar os vinhos de Valtelina com um vinho tinto médio, vinhos tintos encorpados e alguns hoje cada vez mais vinhos tintos mais leves. Nebbiolo, no mínimo 90%. Mas olha também, essas pedras que vocês estão vendo em volta, elas também têm um papel fundamental, que é elas absorver calor e irradiar um pouco mais de calor à noite. E isso também faz com que a amplitude térmica não seja tão alta. Não seja tão, né, tão grande, um range tão grande, né? Para que a Nebbiolo, a videira, dá uma descansada de noite, mas ela não desacelera completamente. Então ela rapidamente pela manhã volta a metabolizar e a amadurecer mais a uva. Lembrando que a uva é o seu processo de amadurecimento depende da videira. Depois que você tira a uva da videira, ela para de amadurecer. Ela não continua amadurecendo fora da videira. Então ela metaboliza nas folhas, enfim, e aí manda energia para o cacho. Então olha que lugar incrível, né? Para a gente ficar pensando assim esse contexto geográfico. E aqui, em Valtelina, a Nebbiolo tem um nome, tem um sinônimo, que é como ela é conhecida, que é Chiavenasca. Claro, cada vez mais chamada de Nebbiolo, né? Que é o nome oficial, internacional, mas aqui na Lombardia, principalmente em Valtelina, chamada de Chiavenasca. E a referência a Chiavenasca é porque um pouco mais para o norte ali da região, quase na fronteira com a Suíça, tem uma comuna, uma cidade chamada Chiavenna. Então, né, era uma uva que provavelmente era associada antigamente a essa cidade, então ela acabava ganhando esse nome, né, de Chiavenasca. Então, olha que interessante, né? Só que é isso. É Nebbiolo. Né? Nebbiolo, né? Essa uva com essa casca um pouco mais grossa, mas com um pouco menos de pigmento. E a tendência dos vinhos de Nebbiolo, quais são? São fazer vinhos com uma intensidade menor de cor, fazer vinhos com uma intensidade maior de tanino, álcool e corpo e acidez alta. O que acontece em Valtelina? Esse álcool e esse corpo, eles reduzem um pouco, vem para esse médio, essa acidez fica em alta e a textura tânica vem aqui para um médio mais.
só que a parte de aromas também cresce um pouco mais. Então vai para esse perfil aromático aí de médio mais, às vezes até uma boa amplitude aromática aí. Só que aromas um pouco mais frescos da Nebbiolo aqui. É um pouco mais fresco que a gente encontra normalmente em Barolo e Barbaresco. Por que eu estou citando Barolo e Barbaresco? Porque Barolo e Barbaresco são, né, as denominações mais famosas para Nebbiolo no mundo, né? Elas são as mais conhecidas, elas são as mais destacadas, elas são as de maior referência, elas são as regiões aí com maior citação para o mundo, né? Então essa referência são referências importantes aqui. E um dos grandes destaques para Nebbiolo é que a Nebbiolo, quando ela amadurece de forma adequada, ela desenvolve bastante precursores aromáticos. E esses precursores aromáticos, com o tempo, ou seja, com o passar do tempo, e a gente está vendo, né, uvas com alta acidez, com bastante complexidade de aromas e de sabores, esses precursores aromáticos, eles desenvolvem uma grande quantidade de diferentes aromas e de sabores. Então, com o passar do tempo, Nebbiolo acaba tendo uma amplitude maior de aromas e de sabores. Então, acaba tendo esse ciclo maior aí, essa quantidade maior de aromas e de sabores. Então, essa é uma das vantagens aqui da Nebbiolo, que quando evolui bem, né, é uma uva com potencial de guarda, vinhos com potencial de guarda, eles acabam desenvolvendo esses aromas terciários aí mais amplos, um pouco mais complexos, um pouco mais intensos, diferentes, né, com um pouco mais de amplitude como um todo. Então, esses são pontos aí bem interessantes aí da Nebbiolo. Pois bem, mais Valtellina a gente já viu então que são vinhedos em encostas, vinhedos em encosta literalmente nos Alpes, vamos lembrar dos Alpes, solos pedregosos, mas ainda com presença de areia, com um pouco de presença de argila, mas principalmente com essas pedras, né, que ajudam nesse amadurecimento da uva como um todo. Vamos lembrar, né, essa foto para a gente ver bem lá os Alpes ao fundo, né, o quanto os Alpes aqui são destacados, o quanto os Alpes aqui são referenciados, né, os Alpes aqui sempre aparecendo e aparecendo muito, muito bem. Aqui para a gente ver, né, olha o quanto é legal aqui, né, para a gente ver um pouquinho essa questão do relevo da região, né, olha como fica bacana aqui. Valtellina, então, tá aqui, ó, bem no meio, literalmente, dos Alpes, né? Cadeias montanhosas aqui com diferentes altitudes, cadeias montanhosas com diferentes perfis, e isso é muito bacana, né? Então já dá para ver aqui que dá pra gente imaginar, né? Essa viticultura heróica, uma região então muito antiga, né? Seus vinhedos destacados aí, literalmente há mais de 2000 anos. É um clima mediterrâneo ainda, né? É um clima mediterrâneo com essa pegada um pouco mais alpina, né? Alguma influência alpina. Tem brisas frescas que pegam dos Alpes e tem algumas brisas quentes que vêm principalmente do Lago de Como. E isso é legal porque aqui do Lago de Como ele acaba fazendo um contraponto importante de algumas brisas mais quentes, e isso traz brisas quentes de um lado e frias de outro, mas principalmente fica uma região um pouquinho mais ventosa. Essa região um pouco mais ventosa, o que acaba acontecendo? Ela ajuda muito a remover alguma umidade que tenha, né? Essa umidade, ela acaba não ficando presente nas videiras. Uvas que têm um amadurecimento mais tardio, né? Um pouco mais, precisa de mais tempo de amadurecimento, o que acaba acontecendo? Acaba removendo algum tipo de umidade e essa umidade não traz doenças. Então, além de poder ter um ciclo longo, bem ensolarado, com pouca umidade, essas umidades que poderiam trazer algum tipo de doença acabam não se instalando aqui nos vinhedos e acaba conseguindo desenvolver bem, né, os seus vinhos, acaba conseguindo desenvolver bem, né, todo esse perfil, certo? Então isso é legal, né? Esse é um ponto relevante aqui, um ponto significativo, né? Um ponto relevante aí para essas características como um todo. Tá. Vamos avançar. Falar um pouquinho de Valtellina é falar um pouquinho desse conceito
de viticultura heróica, né? É falar um pouco desse conceito de vinhos mais... poxa vida. Da gente pensar o quanto o ser humano é capaz de desenvolver, né? O quanto o ser humano é capaz de... O quanto o ser humano é capaz de influenciar nos vinhos, né? Como um todo. O quanto o ser humano é capaz de tornar um lugar que é inóspito, né? Tornar um lugar, poxa, possível de se produzir, mais adequado para a produção de vinho. Lugar que não seria adequado para a produção de vinho, né? Então, isso é muito legal, assim. Eles pegam essas encostas, né? E literalmente eles cortam as encostas. Eles criam socalcos com pedras, né? Esse socalco com pedras vão empilhando essas pedras e essas pedras vão criando esses patamares, e esses patamares aqui muito mais, vamos lá, né? Adequados aí para produção. E assim, é legal, sabe? Eu fico vendo e pensando assim, o quanto a gente consegue, né? O quanto o ser humano consegue lidar com isso, né? Com essa capacidade grande de tornar um lugar possível, né? Tornar um lugar possível para produção de vinhos que não seria, né? Locais que não seria possível desenvolver vinhos aqui de alta qualidade, né? Não seria capaz de desenvolver vinhos aqui possíveis de desenvolver produtos com uma qualidade alta. Aí eu tô louco para provar esse vinho exatamente para testar isso, né? Eu tô aqui olhando o perfil assim dos vinhos como um todo e pensando quando esses vinhos podem entregar características diferentes num lugar tão inóspito. Chega a ser até emocionante, né? Chega a ser até emocionante a gente pensar assim que um lugar que seria completamente inviável para a produção de vinho, o ser humano vai lá, corta, né? Desenvolve lá o ambiente adequado para produzir vinho. E se vocês olharem, né, aqui a Arpep, que eu falei para vocês, né, que eu ia mostrar a vinícola Arpep. Tem alguns produtores muito destacados aqui, né, Arpep, Nino Negri, a própria Fei, tem produtores aqui que são destacados. Acho que Arpep e Nino Negri aqui também devem ser os mais, mas devem ser não, são os mais referenciados aqui, são os mais destacados na região, né. E olha aqui que eu falei para vocês. Aqui é a entrada da vinícola. A vinícola fica aqui dentro. Aqui vocês vê essas pedras, né? Que eles cortam aqui, essas pedras graníticas, né? Vocês conseguem ver aqui que, né? Literalmente, eles vão criando essas pedras, né? Criando esses muros aqui para segurar uma área plana para conseguir implementar os vinhedos aqui. Porque senão não teria o que fazer, né? Não teria o que fazer aqui. Então eles criam esses socalcos, que são os pequenos andares aqui, e vão literalmente subindo a montanha acima. Por isso que os vinhedos em Valtellina, eles vão ter uma diferença aí de altitude, mais ou menos aí de seus 300 até os seus 800 metros, tranquilamente, assim, né? Então vai, e tranquilamente eles vão subindo literalmente montanhas acima. Só que isso aqui, então a gente viu que para primeiro, manutenção e mão de obra é muito difícil. Cada vez mais o ser humano, né, vão ter mais dificuldade de mão de obra, porque tem cada vez menos mão de obra aqui. Antes tinha mão de obra sobrando, hoje não tem. Eles têm dificuldade de mão de obra na época da vindima, eles têm dificuldade de mão de obra para manutenção de vinhedos, e vindima, né, concentra muita gente, precisa de muita gente em pouco tempo, e aqui a vindima ela é totalmente manual. Né? A vindima aqui ela é totalmente... não tem como mecanizar. O que eles têm aqui é em algumas áreas, tem algumas estradinhas que consegue passar um caminhãozinho. Na verdade, nem é um caminhãozinho, é um pequeno tratorzinho puxando uma caçamba, e aonde os produtores conseguem, né, botar, os vindimadores conseguem botar aqueles cestinhos nas costas, subir até lá,
né, e largar o cestinho dentro dessas caixas que ficam dentro dos caminhõezinhos, porque não tem nem como levar as caixas na mão, né? Por isso que eles desenvolveram esses cestinhos para colocar nas costas. E olha que interessante, né? Essa diferença de terroir, então a diferença da composição do solo, com, né, mais altitude, mais inclinação, menos inclinação, mais areia ou mais argila. E aqui tem um perfil bem assim, né? Quando o solo tem um pouquinho mais arenoso, ele acaba tendo um pouquinho mais de perfil aromático. Quando o solo ele é um pouquinho mais argiloso, ele acaba dando um pouquinho mais de potência, né? E aí o amadurecimento é um pouquinho mais tardio da Nebbiolo, então vai mudando um pouco o perfil dos vinhos. E claro, sempre seguindo aquele conceito que a gente falou daquelas macro-influências, né? Daquelas macro-influências aí aquelas macro-influências de terroir, que a gente viu de inclinação, aquelas macro-influências de os ventos frios de um lado vindo do leste, os ventos quentes, um pouco mais quentes vindo do oeste, né? A inclinação, os vinhedos com exposição sul, aqui todos os vinhedos estão com exposição sul, ó. Olha que lindo. Pois bem, vamos olhar por outro ângulo. Vamos olhar esse vinhedo aqui que vocês estão vendo da Arpep. Esse vinhedo aqui, com uma foto tirada daqui. Então vamos ver? Olha que legal. Essa aqui é a vista do outro lado, né? Ou literalmente subindo os vinhedos. Então olha aquela placa que a gente via da Nino Negre. Aquela placa tá aqui, ó. A vinícola Arpep tá aqui embaixo. Então, só para vocês terem uma ideia, aqui eu tô mais ou menos aí a uns... algo em torno de uns 500 metros de altitude, talvez até um pouquinho menos aqui, certo? Mas olha o que é esse vale, né? Olha que vale simplesmente espetacular. Olha que lindo, né? E se vocês olharem aqui, o rio Ada tá aqui, ó, que tá passando o rio, tá? O rio vai por aqui e vai até lá o Lago de Como. Então, para cá é o oeste, para cá é o norte. Então, olha que interessante, olha que bonito. Então, lá as cidades, aqui é Sondrio, aqui é a Montanha Valtellina, que falei para vocês, que é o nome da cidadezinha do lado. Os vinhedos vão, né, literalmente em direção lá ao Lago de Como. E percebam que do outro lado, que são os vinhedos que estão lá na encosta, que estão lá no sul, elas estão as encostas olhando para o norte, onde não tem sol. Percebam que não tem vinhedo. Por que não tem vinhedo? Porque lá a uva não amadurece bem. O que amadurece bem é aqui, porque o sol passa atrás dessa montanha. Então, o sol joga radiação para cá. Então, é fundamental aqui para que consiga andar bem, né? Para que consiga andar bem aqui o ciclo da videira. Mas olha que lindo, né? Bom, então, e aí tu vai subindo montanha acima e tem mais vários metros, literalmente, de montanha acima. E o prof foi indo, né? Vamos lá, vamos andar nos vinhedos. Aqui vocês vão, aqui as estradinhas, aqui ó, os murinhos que eles fazem, ó, que legal. Estão vendo aqui os murinhos, ó? Ó os murinhos aqui, ó. E aqui eles fazem para as pessoas poderem circular, para poder descer nos vinhedos. Aqui essas escadinhas de pedra, ó. E vai descendo aqui literalmente para fazer a colheita, manutenção de vinhedos e tudo mais. Tudo nesse vale aqui, muito lindo, né? E é espetacular, né? A gente provar os vinhos aqui é realmente incríveis. É realmente uma experiência super diferenciada. Tá, eu vou provar o vinho, mas antes eu quero destacar para vocês o seguinte. Primeiro, a gente está na região da Lombardia. A região da Lombardia tem 26 denominações, das quais Valtellina vai estar lá no norte, aqui Milão, né, a capital. Valtellina vai estar aqui e vai reunir 3 denominações. Então a área de Valtellina, então podemos chamar, né, a região dos vinhos de Valtellina, lá no extremo norte da Itália, reúnem 3 denominações, 2 DOCGs e uma DOC. As DOCGs vão ser o Sforzato de Valtellina e Valtellina Superiore. 2 DOCGs. Região, a área é a mesma, tá? Depois, vai ter uma DOC, que é Valtellina Rosso ou Rosso de Valtellina, tá? Só a grafia, as duas são aceitas, ok? É mesmo que Sforzato de Valtellina e Sforzato de Valtellina, as duas são aceitas, certo? Aqui a gente tem uma influência muito grande também da Suíça, então a própria grafia muda às vezes um pouquinho, né? Como é que é escrito e tudo mais, mas as duas grafias são aceitas.
tanto para um quanto para outro. O que é importante para a gente começar a entender os vinhos aqui? Primeiro, os vinhos são DOCGs. As duas DOCGs exigem 90% mínimo dos vinhos de Nebbiolo. Se quiser fazer 95%, pode. Se quiser fazer 90%, pode. Se quiser fazer 100%, pode. Se quiser fazer 89%, não pode. No mínimo 90%, daí para cima qualquer quantidade. Os outros 10% são algumas uvas mais antigas, locais, enfim, que cada vez são menos exploradas e plantadas. Cada vez mais a Nebbiolo é que aparece, e muitos dos vinhos hoje já são 100% Nebbiolo. Hoje, podia até dizer que a maioria hoje dos vinhos de Valtellina são 100% Nebbiolo, certo? E tem uma DOC, que é o Rosso de Valtellina, que também exige 90% de Nebbiolo. Que não me lembrar, né? Nebbiolo aqui chamado de Chiavenasca. Pois bem, os outros 10% pode colocar outras uvas locais, mas cada vez a gente tem visto menos as uvas aqui aparecendo. Alguns produtores colocam, mas praticamente Nebbiolo. Pan. Olha aqui a gente olhando o Vale de Valtellina, de cima dos vinhedos, em diagonal, né? Um pouquinho mais, né? Um pouquinho mais ao leste aqui a gente indo. E a gente vê isso, essas altitudes que vão mudar o perfil da uva. Então, uma uva que está aqui a 300 metros de altitude, ela tem um perfil sensorial. A uva que está aqui a 700 metros de altitude, por mais que seja Nebbiolo, vai mudar o perfil sensorial. Tanto que eles começaram a fazer uma segmentação e criar o que eles chamam de crus de Valtellina. O que seriam os crus de Valtellina? Os crus de Valtellina são algumas áreas dentro da região de Valtellina que se destacam por fazer vinhos com uma maior complexidade, uma maior intensidade. E eles criaram as chamadas zonas, e essas zonas são os crus hoje. Então, só para vocês entenderem, toda a área de Valtellina, a gente começar a especificar, ó, toda a área de Valtellina pode produzir o vinho DOC. No vinho DOC, lembrando, né? Mínimo 90% Nebbiolo. O vinho DOC se chama Rosso de Valtellina DOC, mínimo 11% de álcool, vinhedos no máximo até 700 metros de altitude e precisa ter no mínimo 6 meses de evolução. Essa evolução pode ser madeira e ou garrafa, certo? 6 meses de evolução depois que o vinho está pronto. E esses 6 meses tem que contar a partir de 1º de dezembro do ano da vindima. Então, a partir de 1º de dezembro do ano da vindima, pode contar 6 meses e esses vinhos podem ir para o mercado, certo? Depois que vinificou. Pois bem, poucos produtores acabam fazendo. Então, o que é aqui? É o vinho de Valtellina DOC, ele é um vinho um pouco mais leve, acidez destacada, um pouco menos complexo de aromas e de sabores, certo? Mas são vinhos mais frescos, mais leves. Não é que são totalmente leves, porque é Nebbiolo, né? Então vai ter aquele tanino marcado, vai ter aquela acidez mais alta, vai ter um caráter de fruta vermelha, mais fresca, às vezes uma notinha floral. Os grandes vinhos de Valtellina, eles vêm dessa área que vocês estão vendo coloridinhas, que são as áreas crus, que eles classificam como Valtellina superiore, certo? E essas áreas, cada área vão ter, cada área desses classificados como crus, né, que eles chamam das subzonas ou as zonas de Valtellina, e vocês estão vendo aqui, né, algumas áreas específicas, aí vocês vão vendo, né, que a gente vai ter áreas como aqui, né, Grumelo, a gente vai ter aqui Inferno, a gente vai ter Maroggia, a gente vai ter Sastella, a gente vai ter... Então são áreas diferentes que a gente vai ter, né, perfis diferentes, que são crus diferentes, né, toda a areazinha amarela, então é Valtellina, pode fazer Valtellina DOC, e nessas areazinhas de melhor qualidade,
pode fazer o Valtellina Superiore, que aí vira uma DOCG. O que acontece? O que muda? Para fazer uma DOCG, só nas áreas destacadas, mínimo 12% de álcool, ou seja, exige um amadurecimento maior da uva, mínimo 24 meses de evolução, sendo no mínimo 12 meses em madeira. Pode fazer mais? Pode, são sempre mínimos. E pode também fazer o Valtellina Superiore Reserva, que pertence a essa mesma DOCG. O que acontece com reserva? No mínimo 36 meses da evolução do vinho, sendo no mínimo também 12 meses em madeira. Ou seja, precisa de vinhos mais concentrados e mais intensos. Então, os produtores, de modo geral, eles vão fazer os vinhos DOC, né, como aqui a Arpep, ó, Rosso de Valtellina, vai fazer os Valtellina Superiore. Por exemplo, se misturar uva das diferentes zonas, dos diferentes crus, pode só chamar de Valtellina Superiore, DOCG. Se fizer de um cru específico, pode colocar o nome do cru. Como aqui a gente está vendo, ó, Inferno, Sacella, Grumello. São todos Valtellina Superiore, né? Reserva ou não, mas quando leva o nome do cru, a gente sabe que aquela uva veio daquele vinhedo específico. E isso é muito legal. É muito legal porque esse é um dos grandes caminhos que a gente está vendo hoje trilhar Valtellina. Valtellina cada vez mais valorizando as suas áreas específicas, seus vinhedos crus específicos. E uma coisa que eles vêm trabalhando lá é que, por quê? Porque esses crus, eles são crus que são crus relativamente, vamos lá, grandes, né? Então, estou falando de alguns hectares aqui. Mas agora eles vêm trabalhando também dentro dos crus as áreas específicas com vinhedos específicos, né? E eles vêm citando já vinhas específicas dentro dos crus, como o caso aqui do Vinha Regina. Como lá eu mostrei para vocês, né, lá do Marsetti, né? Lembra que eu mostrei para o Marsetti? O Marsetti tem um vinho cru dele. Deixa eu pegar aqui para vocês verem. Aqui, ó. Ele tem um cru dele que é destacado, né? Que é super referenciado. Enfim, ó, vocês estão vendo aqui, ó, Grumello. Ó. Ou seja, vem os vinhos de Grumello. Aliás, ele fica ali na região de Sondrio, onde pega boa parte dos vinhedos aqui de Grumello. Então, esse é um caminho que Valtellina vem trilhando. De deixar cada vez mais segmentado, deixar os vinhos, né, cada vez mais direcionados. Aí 4 produtores aqui para vocês legais de Valtellina. Tá? Arpepe, Nuno Negri, Alberto Marsetti. Então, 3 aí. E aí pode botar feia aí na história também, que é bem, bem bacana, tá? Pois bem, vamos lá. O famoso e diferenciado e destacado, né? Famoso porque a gente vai ver, né, que são vinhos muito peculiares, vamos chamar assim. São vinhos muito distintos, né? São vinhos muito referenciados, mas que quem não conhece não tem noção do que se trata, assim, né? Tipo, tá, o que é isso? O que estão falando? O que é um vinho chamado Sforzato de Valtellina? Eu vou simplificar para vocês, tá? Mas Sforzato de Valtellina, nada mais, nada menos é do que um vinho de Valtellina feito com uvas em apacimento. É como se fosse, usam as técnicas de apacimento conhecidas como, né, ou mais conhecidas na denominação de Amarone, e são conhecidas como as uvas que vão desidratando. Só que como é que elas vão desidratando? Fora do cacho. Fora do cacho não, fora da videira. No cacho, mas fora da videira. O que isso significa? Significa que os produtores vão lá, eles colhem, né? Eles vão lá, colhem a uva, vão levar essa uva para um que eles chamam de frutaio. Frutaio o que é? Frutaio é uma área que
eles vão deixar essa uva numa área que tenha bastante circulação de ar, né? Essa circulação de ar, ela vai passar e vai fazendo com que a uva lentamente vá desidratando, tanto que ela para de amadurecer. E essa uva vai ficando mais seca. O que eles fazem aqui? Eles fazem algumas... Cada produtor vai ter sua pegada, mas de modo geral, eles vão fazer um vinho com essa uva em apacimento, no mínimo 90% Nebbiolo, que é a Venasca. No momento da vindima, a uva precisa ter no mínimo um teor alcoólico aí de 14%. E eles precisam que essa uva vá desidratando e só pode começar a ser vinificada a partir de 1º de dezembro. O consórcio, de acordo com o ano, ele pode mudar um pouquinho isso, certo? O que isso significa? O consórcio, de acordo com o ano, pode dizer, não, só pode vinificar lá 1º de janeiro. As vinícolas vão colher a uva, vão levar para esses frutaios, vão botar nessas esteiras, que nem o Amarone, né, que nem faz lá na região de de Valpolicella, e deixar as uvas desidratando organicamente. É uma região ventosa, então a umidade não vai se instalar ali, a uva não vai se estragar, ela vai lentamente desidratando. No mínimo vai passar aí, em média passa uns 3 meses, tá? Mas no mínimo vai ficar 2 meses essa uva depois de colhida, perdendo água, porque ela vai secando, né? A água vai evaporando. Mas vai concentrar as características da uva, como alguma coisa de cor, acidez, os açúcares, e tu vai ter bem menos líquido, porque a água evaporou. Mas vai ter um vinho que, quando for vinificado, porque alguns produtores, inclusive, de acordo com os produtores, deixam mais tempo fazendo apacimento. Às vezes ficam 3 meses, às vezes ficam 4 meses, né? Dificilmente vai passar aí de 3, 4 meses, tá? Mas o que acontece? O volume diminui muito e a uva fica muito concentrada. Quando vinifica, tu tem bem menos vinho, mas tu tem aquelas características muito mais concentradas do vinho. Então, a uva perde nesse período de apacimento, antes da vinificação, ou seja, desde o momento que colhe até vinifica, a uva vai perder aí pelo menos de 30% a 40% do seu volume. E vai ficar bem mais concentrado. Aí eles vão vinificar, vão fazer normalmente macerações um pouco mais longas, um pouco mais de extração. O que acontece? Vai fazer um vinho com uma concentração muito mais alta, com um volume muito menor, né? Óbvio. A gente vai ter um volume muito menor do que normalmente se tem, né? O volume é característico, né? Não tem jeito. Então o volume ele vai ser realmente menor. E aí o que acontece, né? Que aqui é um ponto legal assim, né? Da gente pensar. Os produtores eles podem escolher, né? O que eles vão fazer, a técnica que eles vão aplicar. E assim, o esforzato, ele pode vir de qualquer lugar, de qualquer parte da área de Valtellina, mas que tem que aplicar a técnica. O problema é que aplicar essa técnica, ela é muito cara, ela é muito também arriscada, né? Porque é difícil de... A gente provar é fácil e a gente ama isso. Mas imagina um produtor que vai colher uma uva, vai deixar essa uva ficar 3 meses num local desidratando, com um risco muito maior de ela pegar uma doença, dela estragar, de não ficar bom o vinho, para fazer um vinho com bem menos volume, 30%, 40% menos volume de vinho, e vai ficar um vinho muito concentrado e muito bom, mas vai ficar um vinho que é muito mais caro, muito mais difícil de ser feito, muito mais complicado de se fazer esse vinho, né? E aí, para completar, tem um mínimo de evolução, que eles chamam, né, de 20 meses total, no mínimo 12 em madeira. E a maioria dos produtores acabam deixando mais tempo. Para quê? Para que o vinho ainda fique um pouco mais complexo. Então são vinhos, e aqui vocês estão vendo nessa imagem, esse vinho foi, eu adoro, para mim esse é o melhor esforzato que tem, que é do Nino Negri, que é o Cinque Stelle.
Cinque Stelle é incrível, assim, né? O nome já diz, né? Cinque Stelle. De modo geral, o produtor vai chamar o seu vinho de 5 estrelas porque ele é muito bom. E esse vinho ele é muito bom, é o melhor de Sforzato. E esse é o 2018 que eu provei. Até provei agora quando eu tava lá em Valtellina, na última viagem. E mesmo com 4 anos, o vinho ainda novo, mas era uma complexidade, uma amplitude, eram os sabores. E o que acontece? Como concentra mais açúcares, ele é um vinho mais amplo, um pouco mais alcoólico, ele dá uma maciada na estrutura tânica, o tanino não fica tão marcado, fica aquele vinho incrível, assim, tomar de joelho. Nessa pegada estilo Amarone, que a gente lembra da técnica do Amarone. Mas ficam muito amplos. E muitos produtores aqui, eles acabam tendo um pouco mais de vinhos, claro, produzindo como DOC, Valtellina Superiore, que é a DOC G, ou Valtellina Superiore Reserva, e um pouquinho de Sforzato, porque Sforzato é caro e difícil de ser feito. Não é um vinho fácil de ser feito, né? É um vinho que não é fácil, não é fácil. Tá bem, vamos provar nosso vinho? Mas antes de provar o nosso vinho, o que vocês devem provar de Valtellina além do vinho? É a gastronomia de Valtellina. Aliás, quem for a Valtellina, que for a Sondrio, a cidade maior ali, né? Quem for a Sondrio, do lado Montanha Valtellina, vocês têm que ir nesse restaurante chamado Trip, porque serve comida local. Aliás, gente, quando vocês viajarem, vocês forem visitar regiões, comam as comidas locais, né? Vocês podem até comer o hambúrguer e a batata frita, se vocês gostam, mas comam a comida local. E Valtellina é famosa pela sua charcutaria de altíssima qualidade. Altíssima qualidade. Né? Altíssima. Então, quando vocês forem a Valtellina, comam os pratos típicos, eles têm bastante tubérculos, eles têm batata, né? Tem bastante essas verduras, né? Couve, eles têm algumas coisas, né? Tipo umas chicórias que são maravilhosas, né? Eles têm ovo, batatas e incrível. Isso aqui é um omelete com batata e queijo, e isso aqui é de comer de joelho, de joelho. E esse restaurante chamado Trip, que fica ali em Montanha Valtellina, ele fica bem na estradinha principal e isso aqui é simplesmente divino. É divino, gente. Isso aqui é de um sabor, tá? E essa aqui é a entradinha, tá? Que era a entradinha da sequência deles lá. Essa aqui, tá? Que eles diziam que era pra uma pessoa, né? Isso aqui é a entrada pra uma pessoa. Gente, quando chegou na sobremesa, quase tava morto. Tá, então tá. Conto a história pra vocês que depois que eu comi aqui que eu fui subir os vinhedos, né? Então além de eu me perder, ainda quase morri nos vinhedos, lomba acima, depois de ter comido como se não houvesse amanhã, né? Tá bem. E óbvio, né? Com vinho de Valtellina. Mas assim, a charcutaria lá é simplesmente saborosíssima, ampla em sabor, complexa, intensa e simplesmente maravilhosa. Então provem as charcutarias, os queijos, mas principalmente a bressaola de Valtellina é um negócio impressionante. Os culatello, os salames, é simplesmente incrível. Eles são muito, muito bons. Muito bons mesmo. Tá, eu vou provar um vinho com vocês que eu vim da Arpep em 1999. E aqui o que acontece? É o Petit Rosso, tá? O Petit Rosso hoje, ele é um vinho que é Valtellina Superiore. Ele é hoje, tá? Se vocês forem ver. Esse aqui é a segunda safra que eles fizeram do Petit Rosso. A primeira safra foi em 97. E por que eles fizeram esse vinho? Esse vinho não ia existir. Não ia existir. O que aconteceu? Uma barrica lá que eles estavam, uma vez eles chegaram na cantina, a gente viu que a cantina é dentro da montanha, né? Uma vez eles chegaram, tinha um passarinho vermelho, que era o Petit Rosso, em cima dessa barrica. Em cima desse bote, né, na verdade. Não era barriga pequena, botezinho. E eles foram ver, aí o passarinho ficou lá um tempo e, pô... E casualmente eles foram lá para ver o passarinho, né? Todo mundo fala, o passarinho, passarinho. Foram lá ver essa barrica, ela tava começando a ter um pequeno vazamento numa da duela, tava começando a molhar. Não tinha vazamento ainda. Mas não tinha o que fazer. Tinha que pegar e tirar o vinho daquela pipa para colocar, para fazer manutenção. O que você vai fazer com esse vinho? A Isabela, que é uma das titulares hoje, aliás, querida Isabela, beijo de coração, obrigado por todo o carinho de vocês aí me receber, tá? Ela parou e foi me receber, ficou uma manhã inteira comigo lá na Arpep, é incrível. Ela pegou e falou assim, não vamos botar para outra barrica, a gente nem tem, tá tudo ocupado, vamos engarrafar esse vinho. Só que normalmente a Arpep deixa nos vinhos, nos superiores deles, o que eles fazem?
eles deixam ficar ali 24, às vezes 36 meses em madeira, em botes grandes, né? Pipas um pouquinho maiores. E eles tinham que tirar de uma dessas pipas. Então, o que eles falaram? Isso já tinha... O vinho estava com 12 meses só em madeira. O que eles falaram? Ah, vamos tirar esse vinho da pipa e vamos engarrafar e vamos fazer um vinho, né, um pouco menos de evolução, um pouco menos de amadurecimento em madeira. Só que esse vinho, eu não vou chamar ele de superior, eu poderia, mas eu não vou chamar ele de superior porque esse vinho, ele não é o nosso, ele era um cru na época, né? Mas não é o que a gente faz, né? A gente gosta de mais tempo ainda de evolução e tudo mais, são bem tradicionalistas, assim. Então vamos classificar ele e vamos dar um outro nome. Eles chamaram do nome do passarinho, Petit Rosso. Só que esse vinho ele é tão famoso, ele é tão espetacular que eles pegaram e hoje, e aqueles nas primeiras safras eles classificaram como IGT, eles nem classificaram como DOC, eles poderiam classificar como DOC superior, tá? Por mais que a DOC surgiu em 98, então eles já poderiam classificar esse vinho como IGT. Hoje eles até classificam, então eles chamam de Valtelina superior. E eles fazem com exatamente um blend de 2 vinhedos, né? Eles pegam 2 crus, fazem o blend para fazer o Petit Rosso, mas eles já chamam hoje como superior. Em 99 eles chamavam como IGT. E assim nasceu o Petit Rosso, que é um vinho deles que é um vinho com um pouco mais de amplitude, mas menos do que os vinhos, os clássicos crus deles que eles fazem, que ficam aí bem mais tempo de evolução. Então é para ser um vinho um pouco mais elegante, mas é isso, tá? A gente tá falando de um vinho 99 e aí eu vou provar por vocês, né? O prof não faz por essa turma linda que é provar um Valtelina Nebbiolo. Ah, 100% Nebbiolo, tá? A Arpep, ela trabalha 100% com Nebbiolo. Então aqui, né, é um vinho que tem uma intensidade para média para média menos, tá, média menos, tá? É um vinho límpido, não tem tanto brilho, já é 99. Ele é um vinho que ele é totalmente granado, ele é bem alaranjado, né? Então, também alaranjadão aqui, tem até parecendo um pouco mais de intensidade, mas não. É, é lindo. É a cor granada lindíssima, né? Lindíssima, ainda tem. Apesar de não ser tão brilhoso já pelo tempo, mas ainda não tem aqui. Eu tirei uma dose no Coravã, então pega a parte mais de cima. Então aqui ele não tem borra ainda. Talvez mais pro final da garrafa deve ter. E, vamos pro nariz e pra boca, né? Chega, vamos pro nariz. Não aguento mais. Nossa, o nariz é intensidade média a mais. Quase muita. Ele tem esses primeiros aromas já. Muito uma nota de chá. Um chá seco. Um floral seco. Uma nota de um toquezinho de madeira um pouco mais evoluído. Tem um toquezinho já de fumo. Um toquezinho de fumo em corda. Sem agitar a taça, ele já é complexo, né? Vamos lá, vou dar umas agitadas aqui. Nossa, e agitando a taça, ele ganha um toquezinho, toca aquele nibs de cacau, né? Antes de processar o cacau, quando ele só moe, assim, o cacau, a semente do cacau. Nossa, delicioso, essa nota de chá. E aí aparece uma nota daquele chá mais puxado para um chá floral. Tem um toquezinho terroso, ele tem um toquezinho de suboar, né? Um leve toquezinho de aquele chão de bosque. Muito bom. Uma complexidade, a gente vai agitando e o perfil aromático vai mudando. Vai ficando mais amplo, com mais características, com mais profundidade. Tá, vamos provar. Tomar um gole. Vamos lá. Vou deixar o copinho de descarte aqui do lado. E eu, devido à minha... enrolar vocês com alguma historinha. Não vou cuspir os vinhos. Não adianta vocês ficarem aí me olhando. Não me julguem. Não vou descartar esse vinho. Mas é uma delícia. Bom, a persistência desse vinho é tipo, eu tô falando com vocês, tô com o sabor do vinho na boca. Mas vamos lá. Primeiro ataque, ainda com uma acidez super destacada, uma textura tânica média, mas extremamente deliciosa. Ele tem textura tânica, ele tem uma persistência de sabor muito... Ela é ampla e longa. Então, assim,
É delicioso o vinho. Tô falando com vocês e ainda tô com o vinho, o caráter do vinho em boca, assim. Mas vamos tomar um gole agora um pouco mais, né? Já tomamos o primeiro gole, deu uma vinhada. Primeira vez que eu tô provando esse vinho com vocês. Hum. Não descartei de novo. A textura desse tanino em boca, ele até em boca ele tem bastante terciário, mas ele ainda tem uma pegada do primário, assim, uma pegadinha do secundário e esse terciário super evidente. E, bom, evoluiu na vinícola, né, gente? É isso. Pegou lá da adega embaixo dos Alpes, né? Que ficou lá 20 anos descansando esse vinho lá na vinícola. Então, complexidade de aromas, complexidade de sabores. É muito amplo em boca e acidez é acidez média a mais ainda. Esse tanino é um tanino médio, mas uma textura muito bem definida, bem marcada, extremamente elegante. O corpo dele, ele é um vinho com corpo médio para médio mais. O álcool dele extremamente integrado. Vamos ver qual é o teor de álcool dele. 13%, mas extremamente integrado, suas características. Persistência longa, nível de qualidade. É um vinho excelente, né? Tipo, tem tudo. Né? Tá tudo no lugar, tá tudo maravilhoso, tá tudo incrível. É o vinho de Valtelina mais antigo que eu provei na minha vida, esse. E tá simplesmente incrível, né? A complexidade, aromas e sabores, e profundidade, equilíbrio, persistência, todo aquele desenho de vinho perfeito, né? Aquele vinho entregando muito, assim. É... Não é um vinho para guardar mais, né? Um vinho que, tipo, toma, ele ainda aguenta um tempo por essas características que ele apresenta ainda. Ele já tá no auge dele já há algum tempo e se mantendo nesse auge, provavelmente, né, vai entrar em declínio, né? Tá um pouco, né, já entrando, né? Mas pode ficar assim, tomar e ser feliz, né? Porque realmente tá entregando muito, muito mesmo, assim, entregando super, super bem. Pois bem, é isso, né? Petit Rosso da queridíssima Arpep. Incrível, impressionante, impressionante que eu vi. Tá, vamos lá. Vou responder umas perguntas de vocês aqui, porque eu tô vendo que o chat hoje tava bombando e eu não tô conseguindo responder porque eu tô empolgadíssimo com a aula aqui. Mas vamos lá, pras histórias aqui. O copo de descarte, nós também passamos vontade na aula, diz a Verônica. Então, hoje o copo de descarte ficou, né? Eu uso copo, vocês sabem, regularmente, copo de descarte, porque eu degusto muito vinho, então em aula normalmente eu descarto, mas às vezes a minha. Não faço, não tenho como fazer com vinho desse. Hoje foi um dia desse. Tá bom, tá, a Marcelene disse que eu tô perdoado. Obrigado. Vocês me perdoaram, então eu fico mais feliz. Não, vinho incrível. A Verônica tá dizendo também para não descartar, eu estou falando para não descartar, não descarta, beleza. O Marcelo perguntou a câmera de cima que ficava vendo o vinho. A gente está em reforma aqui, Marcelo, tá quase pronto. E aí a gente vai trazer as câmeras pra gente ter uma câmera nova agora que vai filmar de cima. Vocês vão ver que vai ficar realmente muito legal. Então tá quase pronto aqui, a gente vai ter uma câmeras, né? Você vai ver que vai ser diferente aqui, tá quase pronto. Por isso que eu tô devendo essa câmera para vocês, desde que a gente resolveu mudar a estrutura, tá? Mas sim, vai voltar em breve e melhor. Tá aí, tá no finalmente. Provavelmente comecinho do ano que vem já vai estar tudo. A gente vai estar de estrutura nova aqui, tá? Estamos adaptados, estamos mudando aqui a gente para transmitir, vocês viram, né? Vocês estavam falando ali a questão, o sinal e tal, a equipe fica trabalhando aqui, porque, tipo, transmitir ao vivo em alta resolução é muito difícil, então a equipe fica trabalhando aqui, o tempo tá dando suporte aí para transmitir bacana para vocês. Eu vi que vocês falaram ali, tá meio instável e tal, então a equipe já tava trocando banda de internet e tal, então pra gente botar mais estrutura, a gente precisa ter, né, tudo bem adequadinho para transmitir ao vivo, que não é fácil, tá, gente? Transmitir ao vivo em alta resolução vocês não sabem o investimento que a gente tem aqui para ter a estrutura para transmitir assim a aula para vocês, tá? O que eu tinha visto aqui? Tinha mais perguntas. O Fernando falando que maldade essa imagem é realmente, né? Principalmente quando a gente tá com fome, né? Perto do meio-dia já. É maldade mostrar essas imagens. Eu concordo com vocês, tá? O Marcel também tinha perguntado: essa regra de 1º de dezembro é flexível devido à quantidade de açúcar da uva? Boa pergunta, tá? Não, essa regra de 1º de dezembro, primeiro que a regra é 1º de dezembro para contar as datas. Mas o que acontece de acordo com a vindima, o consórcio pode mudar isso. Então, de acordo com o ano, né, com a safra. Então, às vezes foi uma safra muito ruim, às vezes é uma safra que pode liberar antes, né, ou precisa liberar depois, então o consórcio pode autorizar mudanças. Mas a regra é essa. Então, mas é porque tudo vai estar relacionado com amadurecimento da uva. Então, por exemplo, às vezes foi uma uva que não amadureceu
Foi um ano difícil, não teve tanto amadurecimento. Daqui a pouco o consórcio vai dizer, olha, vai ter que ficar mais tempo em apacimento para poder fazer a vinificação para entregar uma qualidade média de esforzato e não perder qualidade. Então o consórcio pode mudar um pouco isso, tá? Eu vi alguém tinha perguntado aqui, eu não vi se foi a Kátia que perguntou, quais as principais demais uvas permitidas na denominação de Valtelina, tá? São várias uvas locais, tá, Kátia? Mas 90% mínimo Nebbiolo. Aí depois tem 10% que vão entrar outras uvas locais. Eles têm algumas uvas lá como Rossola, Pinhola, eles têm Brunhola. São algumas uvas locais que vão transitando um pouco em características. Algumas amadurecem um pouquinho mais cedo, algumas amadurecem um pouquinho mais tarde. Algumas vão ter um pouquinho mais de características, algumas vão ter um pouquinho menos, algumas vão ter um pouquinho mais de acidez. Mas de modo geral estão diminuindo essas uvas locais, tá? São uvas bem características deles. Mas de modo geral, eles não eles estão cada vez usando menos. Eles usam, mas cada vez menos, tá? Depois eu vi você perguntando aqui várias questões de importadoras. Gente, vamos lá. São vinhos que a gente viu. Menor volume e regiões difíceis. A Decanter é a importadora oficial de Arpep, que é o melhor produtor para mim de Valtelina. E eu tenho visto que ele tá faltando o Arpep, eu acho que a Decanter não tá importando, mas ela é a importadora oficial. Então vocês têm que ir lá reclamar para a Decanter, porque ela não tá trazendo o Arpep pro Brasil, né? Manda e-mail lá para a Decanter, porque ela é a importadora oficial. E acho que tem algumas coisas que vocês encontram, talvez não direto no site da Decanter, mas direto nas lojas, porque a Decanter tem vários franqueados. Nas lojas você deve encontrar, por exemplo, na Decanter aqui de Porto Alegre, encontra lá os vinhos, alguma coisa ainda dos vinhos da Arpep. Mas eu tenho visto que tem faltado bastante, tá? Infelizmente. Aí vocês que têm importadoras, aí vocês que, né? Vocês aí que trabalham com vinho, ou vocês que estão no mercado, aí, ó, oportunidade para vocês, né? Oportunidade aí para vocês buscarem, né, um vinho que tem uma qualidade muito alta e de Nebbiolo de altíssima qualidade, e muitas vezes melhor que Barolo e Barbaresco, custando menos, tá? Então é barato, porque a gente já viu tudo que não tem como ser barato, mas então, a possibilidade aí. O Adriano perguntou se Valtelina apresenta aquela nota clássica de alcatrão na casta. Não quando jovem, alguns quando evoluem, sim, apresentam, tá? Esse vinho, por exemplo, ele não tem isso tão nítido. Talvez daqui a pouco, quando ele vai dando uma aerada, eu servi ele no começo da aula, né? Então ele já... E ele não apresenta, mas alguns vinhos sim. Os produtores mais... um pouco mais tradicionalistas, no sentido um pouco mais rústicos, assim, né? Alberto Marsetti, por exemplo, nos vinhos dele eu senti um pouco mais. Tá? Mas é menos característica que a gente sente em Barolo normalmente. Deixa eu ver o que mais. O pessoal falando das importadoras e tal, que tá faltando. Gente, tá, as importadoras estão bugadas para muitos vinhos, né? E muitas importadoras pós-pandemia sofreram pra caramba. Durante a pandemia foi muito difícil. Então, é isso, né? Quem encontrar aqui, né? Nino Negri chegava, não tava com importador oficial no Brasil, produtor de Valtelina de alta qualidade. Mas a Arpep chegava bem pela Decanter, né? Felizmente a Decanter aí não tá trazendo. Mas é isso. Tem que pedir pra Decanter trazer lá, porque eles têm alocações lá, é só eles importarem. Né? Só eles apresentarem lá. Tá na mão deles. Deu água na boca, diz a socorro, ou socorro. O Bruno também tá perguntando, né, qual é a importadora no Brasil. É Decanter, Arpep é Decanter. E chegava toda a linha deles, isso que me deixa um pouco mais triste. Mas é que é um vinho difícil de vender, né, gente? Vocês que estão aqui aprendendo sobre Valtelina, vocês têm noção do que é, como é e tudo mais. O consumidor não tem noção. Quem vende não tem noção, né? Quem vende muitas vezes não tem noção. Então, por isso que a gente estuda, né? Por isso que a gente estuda. Então, quando vocês viajarem, ou quando vocês, né, acharem uma importadora trazendo, eu vou fazer uma nova pesquisa, ver se alguma importadora já tá trazendo alguma coisa de novo de Valtelina. Mas vai na Decanter, que na Decanter vocês vão achar, nem que seja nos franqueados, que a maior parte das lojas da Decanter são franqueadas, lá nas lojas que não vai estar no site da Decanter, né? Normalmente, e a maioria dos produtos da Decanter, muitas vezes, não constam no site e tem nas lojas. Então dá para entrar em contato com alguma loja, que alguma loja pode mandar para vocês. Por exemplo, a loja de Porto Alegre, ela é uma loja que ela manda para o Brasil inteiro. Então, alguns vinhos que ela tem em outros lugares não tem, ela pode mandar os vinhos. Vocês podem comprar direto com eles, por exemplo. Né? Procurar em Porto Alegre, procura por
Armazém dos Importados, que é o nome do franqueado aqui. É o nome da empresa aqui, né? Armazém dos Importados. Aí vocês vão dar alguma coisa lá, com certeza alguma coisa de Arpep vocês vão encontrar. Mas ok, concordo com vocês, não é uma coisa fácil, né? Infelizmente. Infelizmente, né, turma? Infelizmente. Poderia ser, né? Pois bem, por isso que a gente estuda, por isso que a gente aprende sobre vinho, por isso que a gente tá aqui desbravando esse maravilhoso mundo dos vinhos, por isso que eu recomendo vocês, quando vocês forem harmonizar os vinhos de Valtellina, vocês podem colocar umas carnes bastante saborosas, vocês podem botar uma charcutaria um pouquinho mais quente, vocês podem botar uns queijos, né? Risoto vai muito bem, risoto com bastante sabor, né? Mas uma carne, né, com um pouco mais de gordura, essa gordura suculenta, ó. Vocês conseguem coisas aí simplesmente maravilhosas. Vinho, né? Impressionante. Eu tô aqui, né, eu pego o vinho e assim digo, nossa, é para isso que a gente aprende, é para isso que a gente estuda, é por isso que a gente tá aqui, né? Por isso que a gente tá literalmente desbravando o maravilhoso mundo dos vinhos, tá? Prometo pra vocês, tá? Vou fazer mais uma pesquisa, ver se eu acho aí. Às vezes a gente procura, não acha, às vezes eu acho um produtor, eu vou fazer dar para meus contatos aqui no Brasil de importações, ver se eles têm alguma coisa de Valtellina, aí eu boto nos grupos lá pra vocês, tá? Se a gente encontrar alguma coisa. E coloco pra vocês também se tiver em alguma decanter e tal. Vale a pena dar uma pesquisada, porque, ó, realmente muito, muito especial. Turma, chegamos no final da nossa aula, né? Nossa aula incrível, poderíamos ficar horas aqui falando de Valtellina. Conseguimos dar uma passada rápida aí pelo que é essa região incrível, essas 3 denominações espetaculares, né? Valtellina Rosso, Valtellina Superiores, Fursato de Valtellina, vinhos simplesmente incríveis, vinhos complexos, amplos e trabalhando com a Nebbiolo aí em altíssima qualidade, né? Então, uma delícia poder provar esses vinhos. Em breve aí nossas novidades. Pode deixar que vocês vão ter aí umas surpresas bem, bem legais, assim. Se preparem que vai ser realmente incrível. Deixar aquele beijo final, né? Muito mais que especial. Deixar aquele brinde. Você acabou de ouvir uma aula de vinhos do professor Marcelo Vargas, em formato de podcast. Para mais conteúdos, dicas e materiais sobre a bebida, acesse o site www.marcelovargas.org. Um forte abraço e até o próximo encontro.